Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu tô aqui toda terça e quinta, às 8 da noite, horário de Brasília, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimento misterioso. Nós vamos a um caso muito intrigante. Gente, esse caso aconteceu em 27 de abril de 2024. A polícia foi chamada ao Parque Estadual Lumber River, na Carolina do Norte, e lá eles encontraram o corpo de uma jovem belíssima. Então a Maica, ela tinha 30 anos na época dos fatos. Ela era casada com o pastor John Paul Miller, conhecido como JP. Vou me referir a ele como JP, ok? Ou JP. Vamos lá. Vou me referir a ele assim. Ele era pastor da igreja Solid Rock em Market Common, em Middle Beach, na Carolina do Norte. Ele era divorciado da sua primeira esposa e teve 4 filhos com ela. E ele tem uma filha de um relacionamento anterior ao primeiro casamento dele. A Maica era babá dos filhos dele quando ela tinha 14 anos de idade para 15. Mas a esposa do JP descobriu que ele estava tendo um caso com a babá em 2015, que era a Maica. Só que aí a Maica já tinha 17 anos na época. Claro, a mulher se separou dele e a Maica acabou casando com ele aos 18 anos de idade. E ele era 14 anos mais velho do que ela. Acontece, gente, que muita coisa aconteceu dentro dessa família. A Maica pediu o divórcio em outubro de 2023 porque nos documentos ela afirmou que o marido dela vivia traindo com uma frequência muito grande, que ele a tratava horrivelmente, sempre ele ameaçava tudo de trancá-la dentro de casa, cortar a interação dela com o pessoal da igreja, da família e tal, e ele sempre dizendo que ela tinha problemas de ordens mentais e tal, ou seja, e fora o controle que ele exercia em cima dela. Voltando aqui no passado, né, quando ele se separou, depois ele casou com ela e tal, os filhos dele costumavam ficar bastante na casa do casal e sempre foram muito recebidos pela Maica e tal, né? A irmã da Maica disse que durante um período, quando a irmã dela resolveu se separar, a Maica foi ficar na casa da irmã dela. E ela disse que o JP mandou várias mensagens onde ele dizia umas coisas bizarras, por exemplo, dizendo que ele iria ficar do lado de fora da casa dela com uma arma na mão. E até que ela voltasse para casa. E naquela ocasião, ela disse que a irmã dela, a Maica, acabou ligando para a polícia sobre esse incidente. E a irmã dela disse: minha irmã veio aqui hoje para fazer uma visita porque ela e o marido estavam tendo problemas. Ela veio de Myrtle Beach. Ela disse que estaria em casa na terça-feira e ele está aqui agora, mandando mensagem dizendo que ele estará na minha casa ao 12h55. Ou seja, o cara, ele era perturbado. Ele já tinha parado na porta da casa dela outras vezes, dizendo que enquanto ela não voltasse no carro dele para casa, ela não sairia. Depois mandando mensagem, dizendo 12h55 eu vou estar aí na sua casa. Aí a moça diz, você não vai ser muito bem recebido. E ele diz, eu tenho uma arma. Ou seja, implicitamente ele estava tentando dizer ali que ele queria alguma coisa. Mas parece que a polícia nunca deu muita importância a respeito disso. Acontece que após esse telefonema, né, que eles deram para a polícia, a Maica, infelizmente, ela acabou voltando para casa com ele. E esse caso acabou sendo encerrado em fevereiro de 2024. Acontece que 11 de março de 2024, pouco mais depois de um mês antes dela perder a vida, os pneus do carro da Maica foram completamente cortados. E já era a segunda vez naquela semana que isso acontecia. E quando ela levou o carro para consertar os pneus, o rapaz que arrumou o carro dela disse que ele viu que tinha um aparelho instalado no carro dela para detectar todos os movimentos dela. E ela acabou então reportando isso para a polícia. A Maica, então, ela oficialmente pediu o divórcio em abril. E o JP, eles já estavam separados ali há alguns meses e tal, mas para a gente chegar, por que ela quis se divorciar dele? Só foi isso que você contou, Sandra? Não, nós vamos voltar ao passado e apertem os cintos. O pastor John Paul, JP, várias pessoas disseram que ele tinha um comportamento inadequado às vezes. Aparentemente, o comportamento dele era agressivo, às vezes errático. Isso começou até
antes do relacionamento que ele tivesse com a Maica. Para você ter ideia, o cara já tinha infrações de trânsito, foi condenado por agressão em 1999, ele bateu 2 vezes em uma mulher com o carro dele, depois arrastou a mulher pela estrada. Ele tinha sido casado anteriormente, a ex-esposa dele fez uma declaração dizendo que esse pastor, né, admitiu que ele teve vários relacionamentos íntimos com jovens membros da igreja dele. Ele admitiu que ele era fissurado para assistir aqueles filmes adultos, né? Contratar garotas de programa. Então, aparentemente, ele confessou tudo isso não só para ela, mas para algumas pessoas da igreja. Que beleza. Mas em vez disso, antes de removê-lo da igreja, apenas a cúpula da igreja disse que ele precisava de aconselhamento. No entanto, o GP, ele se recusou ao aconselhamento e fez com que vários membros deixassem a igreja completamente. Tanto aqui um pouquinho de novo. Quando ele conheceu a Maica, ela tinha 14 para 15 e ele tinha 28 anos, né? Então, para você ver, o cara estava fazendo ali a manipulação já desde quando ela era muito jovenzinha. A gente sabe como adolescente é, né, gente? É fácil de ser manipulada. Uma amiga que falou com a Maica na noite anterior ao falecimento dela disse que ela postou no Facebook o seguinte: mas eu sei muito bem, eu estou muito ciente que no passado a Maica teve problemas de saúde mental e eu testemunhei sua luta em primeira mão. Mas também sei que nos últimos meses eu testemunhei que a Maica que eu estava vendo era uma mulher adulta tentando quebrar as correntes de um casamento abusivo. E quando conversei com a Maica pela última vez, ela estava fazendo planos para seguir em frente e confiando em Deus. Sua fé era seu escudo. Ela havia se reconectado com pessoas das quais ela estava isolada por muito tempo, incluindo a família dela, né? Ela estava resolvendo ter uma vida normal, como ela tinha antes, no passado. Ela postou isso lá no Facebook, né? Então ela deixou bem claro que a amiga dela não tinha intenção nenhuma de ter tirado a vida, segundo ela, né? Ela tinha um monte de planos e tal. Ela disse que no passado, uma vez, elas estavam sentadas, foram conversar, bater um papo para jantar e ficaram ali 5 horas conversando. E ela disse que todo aquele tempo ela percebeu que tinha alguma coisa errada com a Maica. Ela parecia aquele retrato de família feliz, né, postando aquelas coisas bonitas, aquelas fotos na internet, mas que dentro de casa realmente não parecia que estar bem. Segundo ela, achava que a moça era um pouco assim deprimida. Então, ela achava que tinha alguma coisa errada. E muitas pessoas começaram a pensar a respeito disso, que a Maica tinha problemas psicológicos. A moça também disse que ela presenciou, ela viu ataques implacáveis do pastor contra a amiga dela. E dizendo, gente, ao ponto que às vezes dentro da igreja, na hora dos sermões dele, ele casado ainda, ele humilhava a esposa dele. Falava ali de umas doenças mentais dela na frente de todo mundo da congregação. Meu Deus do céu, o cara tentava sabotar a própria esposa dentro da igreja. Uma coisa terrível, né? Ela disse que a Maica, ela estava determinada que ela ia deixar a igreja, que ela frequentava, né? Com o marido, ela cantava na igreja, e ela ia deixar o seu casamento também. Ela contratou um advogado, ela se mudou para casa da irmã, então ela estava se divorciando e ela ficou com nada, segundo a amiga dela, apenas com a sua fé, sua família. E ela também mencionou, né, que a moça teve os pneus cortados, que ela contou isso para ela. A Maica disse para ela que ela queria mover, ela queria que a vida dela fosse em frente, ela queria deixar tudo isso para trás. Então, como eu falei, ela pediu o divórcio e a amiga dela também sabia, né, que o marido já havia traído ela com muita frequência, que tratava ela horrivelmente, que ela tentava resistir ao comportamento do marido, mas no final, por causa das ameaças, que ela se sentia um pouco fraca e ela acabava sempre ficando em casa. Acontece que muitas coisas bizarras aconteciam dentro da casa do casal e algumas delas a irmã sabia, mas a maior parte do povo, gente, de verdade, eles não sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Quando tudo isso aconteceu, disseram que a Maica tirou a sua própria vida. Acontece, gente, que a Maica, ela foi hospitalizada algumas vezes. Uma vez pelo próprio terapeuta dela e 2 outras vezes pelo esposo dela.
Ela era bipolar, ela tinha transtorno de personalidade dependente, ela teve 2 internações psiquiátricas, desculpa, não 3, 2, e ela tinha uma dependência da erva verde. Mas acontece que toda a mídia e todo youtuber nos Estados Unidos decidiu que o marido tirou a vida dela. O cara não presta? Não, o cara não presta. Mas isso não faz dele o autor do ocorrido. Eu acredito que ela tirou a vida dela. Eu não encontrei um youtuber americano que concordou comigo. Todos acreditam que o marido esteve naquele parque e a eliminou. Eu vou dizer para vocês por que eu duvido. Em primeiro lugar, existem vídeos mostrando ela entrou numa loja naquele dia e ela comprou uma arma. Na loja que ela entrou, ela comprou uma arma. Gente, ela ligou para a polícia, pro 911, dizendo que ela queria tirar a vida dela e ela queria que a família soubesse aonde poderia encontrar o corpo dela. Gente, você entrou numa loja, tá ali o vídeo, ela entrou, tal, comprou arma, tal. A gravação da 91 eu não vou colocar, uma gravação meio bizarra, fui muito mal atendida, porque geralmente quando a pessoa liga para a polícia tem que perguntar o que está acontecendo, onde que você está. Começou uma conversa muito estranha, a Maica dizendo assim, você consegue rastrear onde eu estou? Como se a Maica não soubesse exatamente o nome do local. Aí a moça, deixa eu ver. Gente, isso é mentira, passaram 5 minutos, a moça, peraí, tô olhando no mapa. Depois de uns 5 minutos a moça, não, eu acho que você não está na minha jurisdição, o que está acontecendo? Coisa absurda. Ela, não, porque eu vou tirar minha vida. E eu quero que a minha família saiba onde meu corpo vai ser encontrado. A moça, peraí, deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui no mapa. Gente, uma coisa horrorosa. A moça nem para parar, tentar persuadir para que ela não fizesse isso e tal. Mas não. Todo mundo acredita que ele tirou a vida dela. Ela comunicou à polícia que o ex-marido dela, ele estava sempre trocando de telefone e telefonando para ela de números diferentes. Tá, tudo bem, ele fez isso, é verdade. Nos dias que se seguiram, os amigos e os familiares realizaram uma manifestação pedindo justiça para Maica. Fizeram isso ali fora da igreja Solid Rock, onde o pastor Miller trabalha, né? O JP lá. O pastor surpreendeu seus fiéis por uma coisa, gente. Por que todo mundo achou que ele praticou o crime? Porque ele entrou naquele dia, naquele domingo, ele fez o culto normalmente, sem falar de absolutamente nada, e simplesmente, sem mais nem menos, ele diz para a congregação assim, que pede que todos eles fiquem em pé, que ele tem uma comunicação a fazer, mas que ao ouvir a comunicação todos saiam silenciosamente, não façam nenhum comentário dentro do prédio. Mas ele queria dizer que a esposa dele faleceu e que na semana seguinte ia ser o serviço religioso para ela e o velório. Todo mundo ficou chocado, porque realmente a gravação é bárbara, o cara é meio doido, né? Em primeiro lugar, ele tinha que ter entrado já, em primeiro lugar, ele não tinha nem que estar lá, né? Tinha que ter mandado alguém avisar, olha, minha esposa faleceu, tudo bem, tô separada dela, mas todo mundo sabia que estava separada, mas minha esposa. Não, o cara entrou, fez uma pregação normal, como se nada tivesse acontecido, só no final pede para todo mundo se levantar, que ele quer fazer um anúncio, e pede que todo mundo saia da igreja sem falar nenhuma coisa. Realmente é bizarro? Lógico, gente, isso é bizarro. Mas isso não faz dele o autor do que aconteceu. E aí, no outro domingo, né, ele fez lá o tal do serviço dele, lá, né, religioso e tal. Disseram que a família dela não foi convidada, mas a família dela tinha feito um outro também, um memorial para ela naquela data e tal. Então, gente, o anúncio do JP sobre o falecimento da Maica, ele se tornou viral nos Estados Unidos. Todos os tipos de informações diferentes começaram a surgir. Muitas pessoas sugeriram que definitivamente havia muito mais na história do que o JP estava deixando transparecer. A família da Maica também ecoou os mesmos sentimentos. Em 11 de março de 2024, pouco mais de um mês antes dela falecer, como eu falei, os pneus dela tinham sido cortados 2 vezes e tal. Então, quando isso chegou no ouvido do povo, pronto,
Todo mundo. Então foi ele que tirou a vida dela e tal. Gente, existe uma gravação, que essa gravação, ela estava num parque. Isso é verdade, ela estava num parque. Tem uma gravação quando ela está falando com a polícia, o número 911, né, o número 911. A gravação não dá pra gente ouvir claramente o que a pessoa está falando, mas eles isolaram, né, esses mais entendidos em computação, em vídeo, isolaram bastante a gravação. E dizem que tem a voz de um homem atrás dizendo Micah Miller. Muita gente, eu ouvi a gravação, eu não sei se eu vou poder colocar aqui, se eu não conseguir, então vocês fiquem sabendo, realmente tem a gravação. Tem ele falando Micah Miller, tem a voz de um homem, mas não podemos esquecer que isso é um parque, né? Claro que poderia ter a voz de um homem, isso não quer dizer que o marido dela estava lá. E, gente, muita coisa acontecendo. Aí tem umas teorias meio bárbaras. O pastor, ele guarda o barco dele, ele tem um barco, na casa do advogado dele. E o advogado dele mora não muito longe desse parque. Então já tá aí, porque o parque tem um rio, porque a mulher foi encontrada dentro do lago, né? Ela usou a arma, ela tirou a vida dela ali com aquela arma e tal, e ela tava na água ali quando ela caiu. Então aí todo mundo já começou, não, ele tem um barco. Então ele veio na casa do advogado, ele pôs o barco no advogado, já enfiaram o coitado do advogado no meio, né? Então, gente, tem muita gente dizendo isso. E muitos amigos estão dizendo, não foi ela. Ela estava esperançosa, ela ia fazer um trabalho, estava pensando em ir para o Quênia, agora, depois do divórcio dela, para ela fazer uns trabalhos religiosos lá no Quênia. A irmã dela disse que em várias ocasiões ela disse assim, exatamente essa frase. Se eu aparecer com a bala na cabeça, não fui eu. Foi uma decisão do JP, do JP, o Miller lá, o marido dela. Até acredito que possa ela ter falado isso. E o que está pesando para muita gente é que ela foi internada porque ela tomava uma medicação e, segundo o marido, essa medicação estava afetando o peso dela e ela resolveu que ela queria parar de tomar a medicação. Só que a irmã dela disse que não é nada disso. Ela realmente tomava 2 comprimidos por dia, mas que ela resolveu tomar 1. Acontece que o marido disse que ela estava tendo uns surtos psicóticos e ela precisou ser hospitalizada por causa disso. E ela foi. Aí já vem a família dela e diz assim, não, ela nunca teve problema mental nenhum. Mas, gente, como que a família diz que ela não tem problema mental nenhum, se existem provas que o próprio terapeuta dela a internou? Sim, o próprio terapeuta teve que internar a moça. Então, ela tinha problemas, sim. Talvez a vida que ela levava com o marido, o controle que o marido tinha sobre ela, a levou a praticar tal ato. É possível? É. Não vou eximir de total responsabilidade o cara. Talvez indiretamente, o que ela estava sofrendo é pelo tratamento que ela recebia dele. E ela tirou a vida dela naquele dia. Mas aí todo mundo, não, mas porque naquele dia ela fez isso, ela fez aquilo. Gente, eu conheci um cara, a gente tem umas coisas na cabeça que a gente acha que quando a pessoa vai tirar a vida, nossa, a pessoa tem que estar jogada ali no chão, as traças. Eu tinha uma amiga que o marido dela saiu de casa normalmente, se despediu dela, das crianças, ele parou para tomar café da manhã numa padaria. Sim, depois ele tirou a vida. A gente pensa, quem que vai tirar a vida e antes vai na padaria tomar café? Mas existem pessoas que fazem isso. Existem pessoas que estão aparentemente normais, conversando com você, e vai lá e faz. Então, ela tinha estes problemas realmente. Infelizmente, eu não entendo. Gente, a gente não pode também jogar toda a culpa pra cima do rapaz. Ele não presta, ele não tem um caráter lá muito bom. Não tem, né? Mas isso não faz dele o cara que tirou a vida dela. Acontece que tá aí a imprensa inteira nos Estados Unidos, todo youtuber, todo mundo dizendo que é ele, e acabou. E claro que o cara também, ele fez umas baixarias. Quando ele estava separado dela, ele pegou uma foto dela sem roupa, que eles tiraram lá, quando estavam juntos, ele pega e me joga na rede social. Aí, claro que ele correu lá e tirou a foto depois de 1 minuto, mas todo mundo viu, né? Nossa, que baixaria, o pastor pondo foto da mulher sem roupa e tal. Então, tudo isso, o pessoal juntou, fez uma panela ali, é ele. Mas nada me leva a pensar que foi outra pessoa. Por que ela... Ó, pensa comigo. Se você está no lugar dela, vamos supor que a família dela acha que o cara foi junto com ela para tirar a vida dela. Um exemplo, se eu vou para um lago
com o meu marido. Eu sei que ele vai tirar minha vida, porque ele vai tirar minha vida. Aí ele fala pra mim, Sandra, liga lá pra polícia 911 e diz que quer que saiba que seu corpo vai ser encontrado aqui. Oh, gente, eu já sei que eu não vou viver. E que diferença que vai fazer? Eu já falaria no ato. Olha, o cara tá aqui do meu lado pra tirar minha vida. Pronto. Por que ela ia entrar nesse jogo? Foram ali 5 minutos a moça procurando no mapa onde que ela tava. E depois, acho que você tá no parque tal. Não, esse parque na minha jurisdição. Gente, se o cara tivesse do lado dela pra tirar a vida dela, vocês acham que ela já não teria falado? Quando ela tá na... Se eu sei, eu tenho uma arma na minha cabeça, e alguém tá falando pra mim, liga pra polícia e diz que seu corpo vai estar aqui. A primeira coisa que eu vou falar é o nome dele. Não é? Não acredito, eu não acredito. Então, tá todo mundo aí martirizando o cara, né? Ela, quando ela fez o pedido de divórcio, ela contou, né, como o marido tratava, as mensagens dele, que ele hackeou o e-mail dela, que ele hackeou o Facebook dela. Depois de um mês, né, que a esposa dele faleceu, ele já começou a namorar uma outra pessoa, então tudo isso já veio, nossa, olha só, o cara nem um mês que ela faleceu, o cara já arrumou outra, mas eles já estavam separados. É muito triste, porque ela tinha uma voz tão linda, ela cantava na igreja, era uma moça jovem, muito bonita, mas que infelizmente eu acho que ela tinha ali uns problemas psicológicos. Talvez a maior parte deles criado pelo próprio marido e foi demais para ela e ela acabou tirando a vida dela. Infelizmente foi isso que aconteceu. A despedida dela foi feita na praia e tanta gente compareceu, foi muito bonito, muito emotivo. Todo mundo a descreveu que ela amava viajar, amava tirar fotografias, ela gostava de conversar o tempo todo, ela tinha até uma tatuagem, já o marido era averso a isso e tal. E lógico, no dia que ele foi fazer lá, né, o discurso do falecimento da esposa, ele também meio fraquinho, né? Ele começou a dizer, tipo, ela adorava tatuagem, eu odiava. Ela gostava poesias, eu não gostava. Quer dizer, ao invés de enaltecer também a memória da mulher, ele ficou ali. Ela gosta disso e eu não. Ela gosta disso e eu não. O cara, ele é, que nós falamos em inglês, self-centered. Ele é totalmente narcisista. Até a despedida da esposa dele era sobre ele. Mimimi, eu. Então, ele o tempo todo falava dele, nem para dizer umas coisas bonitas a respeito da mulher dele. Muito pelo contrário, o corpo dela foi cremado imediatamente e, infelizmente, nós nunca vamos saber. Já a família dela disse que tinha hematomas no corpo dela. O médico legista, quando ele viu o corpo, ele não achou que haviam ferimentos, porque se houvesse, ele teria escrito. Ela não tinha ferimento nenhum de nada, a não ser aquele um de bala. Então, ele não pediu. E ela acabou sendo cremada, e agora não tem mais o que fazer, né? Gente, é muito triste o que problemas psicológicos pode fazer uma pessoa, mas infelizmente pode levar uma pessoa a essa situação, né? Eu sinto muito pela vida da família dela, da irmã e do pai, mas todos eles ali, sabe? Tão focados que o cara é ocupado. Ele tem álibi, ele não estava nem próximo do local do dia que aconteceu. O pai fala, né? É porque 2 cartuchos foram encontrados perto do corpo dela, só que só tinha um tiro de bala. Como é que tinha 2 cartuchos? É muito comum a pessoa, antes de atirar nela própria, fazer um teste, atirar no chão, numa árvore, qualquer coisa. Isso pode ter ocorrido, entendeu? Mas como eu falei, eu vi, né, o relatório do médico legista e ele não fez menção de nada. Não tinha hematomas, não tinha arranhões, não tinha nada do que o pai dela disse que ela tinha. Então, e muita gente dizendo que durante a ligação ela foi forçada a dizer isso, que a voz dela estava diferente, que ela... Aí vem aquele povo, não, ela não estava dando sinais nenhum que ela queria tirar a vida dela. Eu sempre penso o seguinte, a gente tem que se ater aos fatos. Os fatos mostram ela entrando em uma loja sozinha e comprando uma arma. Ligando para a própria polícia dizendo que vai tirar a vida dela. As câmeras não mentem. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês acreditam que a Maica acabou tirando a própria vida dela? Ou vocês acreditam que o marido dela tem alguma coisa com isso? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vamos ser respeitosos aqui nos comentários, né? A gente nunca
Obviamente que tem, como eu falei, problema psicológico pode levar uma pessoa a fazer coisas que não são tão boas. Infelizmente, ela tomou uma decisão que, na minha opinião, foi totalmente errada e acabou abreviando a vida dela. Mas isso não a deixa menos amada, como foi como filha, como irmã, né? Então é isso. Vamos agora dizer aqui o que vocês acham que aconteceu nesse caso. Deixa a opinião de vocês e eu vejo vocês em breve. Até mais.